Em nome de Jesus, amém. Eu quero refletir um pouco com vocês sobre tudo isso que nós lemos. Mensagem interessante essa. Mensagem que nós costumamos passar um pouco por cima na pressa de ler mais, meditamos um pouco menos. Mas tem um significado muito especial em dois detalhes ali. Um é que as portas estavam trancadas e Jesus aparece. E dois, é que o Jesus ressuscitado ainda mostra as marcas da sua crucificação. Meditar só um pouquinho sobre isso. Crucificar, vocês já sabem o que é, né? Significa que pegaram pregos bem grossos para atravessar as mãos e os pés do nosso Salvador. Qualquer um que já pisou num espinho sabe que não dá para andar com o pé machucado. Imagina o furo de um baita de um pregão, né? Mas nós vemos ali na Páscoa, Jesus permanece de pé e anda entre os seus discípulos, dando a paz, mas ele ainda traz as feridas no seu corpo. Toda a consequência do nosso pecado que é jogada sobre Cristo não o afeta mais. Ele consegue permanecer de pé sobre as marcas da sua própria morte. E ele caminha com aqueles pés furados. Você vai ver em Apocalipse uma coisa belíssima. Como está em passagens diferentes, às vezes a gente não liga uma coisa com a outra. Mas ali você vai ver a multidão dos filhos de Deus ressuscitados, né? O corpo recuperado. Então, de tudo aquilo que nós sofremos, não teremos as marcas, mas Cristo continua sendo no Apocalipse aquele que foi morto, mas vive. Ele continua apresentando as marcas da sua morte, mesmo glorificado. E isso é muito bonito, porque significa que Cristo não se envergonha daquela sua obra na cruz, mas justamente por causa daquela obra, ele tem todos nós ali junto dele. Essa marca ele mostra na sua glória. Ele é o Cristo glorificado que traz marcas da sua morte, com orgulho, porque ele fez isso por amor. Como é lindo pensar nisso, né? A Páscoa traz coisas que a gente podia meditar com tanta riqueza que passaria o ano inteiro falando só disso. Mas hoje, em especial, nós falamos de isolamento. Aliás, hoje em dia, solidão é uma coisa comum, né? Especialmente depois desse período que passamos da pandemia do Covid, muita coisa ainda não volta, né? E nós começamos a perceber que as pessoas ficaram mais isoladas e se acostumaram a ficar isoladas, e muitos estão preferindo continuar isoladas, né? E já passou bastante tempo, mas o isolamento para muita gente continua, em formas e graus diferentes, mas continua. Teve um artigo interessante no New York Times que sugeriu que nós precisamos de uma pílula contra a solidão. A gente se acostumou com essa ideia, a trancar a porta, a ficar sozinho, a ficar isolado, a temer todas as coisas que estão fora e nos fecharmos. E a gente chama isso de novo normal. Seja como for, o que estava acontecendo em Jerusalém, depois daqueles eventos da morte de Jesus e tudo que aquilo movimentou na cidade, o certo é que aqueles discípulos, eles estavam assim também, em isolamento. Eles estavam com medo, eles estavam atrás de portas trancadas. Provavelmente ali dentro, né, todo mundo com medo e trancado no mesmo lugar, começa toda aquela teoria de como que eles devem estar sendo buscados do lado de fora, e um aterroriza o outro e o medo só cresce. É o que acontece quando muita gente assustada está num lugar só, né? E aquele sentimento constante de eles estão atrás de nós vamos ser pegos, e cada vez mais
fechando-se. Mas tem um problema em especial ali. Eu quero falar de Tomé. Tomé é uma parte um pouco mais grave desse problema, porque ele faz parte do grupo que está com medo, que está vendo que ia sobrar para ele também fica com medo, mas ele é aquele membro ausente no meio do grupo. Quando Jesus aparece para dar a sua paz, para chegar aos discípulos, né? Todos eles que o abandonaram na hora da sua morte, inclusive Pedro que o nega, né? E ao invés de um acerto de contas, ele chega e simplesmente dá a paz. Mas Tomé não estava ali. Ele estava isolado do grupo. Ele ouve, então, dos seus companheiros, de todos eles falando a mesma coisa, que Jesus apareceu para eles, que Jesus está vivo, que existe ressurreição, mas ele estava tão afastado do grupo, tão tomado no seu próprio isolamento, que ele ouve e não crê. Por isso, aquela frase, né? A menos que eu veja a marca dos pregos em suas mãos e coloque minha mão ao seu lado, de forma alguma acreditarei que ele esteve realmente aqui. Ele estava tão afastado do grupo, em seu próprio medo, que mesmo o grupo testemunhando e falando o que viu, ele não conseguia crer no testemunho que vinha do grupo. Eu vou fazer um parênteses aqui. Na hora que Tomé fala isso para o grupo, aonde estava Jesus? Estava ali no meio deles, ali? Hã? O pessoal tá tentando ligar. Tava, não tava, pera aí, deixa eu lembrar na narrativa. Espera, vamos chegar lá. Meus amados, sem a inspiração do Espírito Santo que Jesus concede, sem essa comunhão de uns com os outros, que é a igreja nascendo ali naquela Páscoa, sem essa comunhão que nós temos na comunidade dos que creem em Cristo, sem esse perdão, essa paz que é prometida por Cristo para aquele grupo, nós não temos condição de crer e nós nos encontramos perdidos. Esse é o perigo de quando nós nos afastamos de todo esse grupo. Nos isolar do corpo de Cristo é um isolamento perigoso. E esse a gente precisa tomar muito cuidado, porque é um lugar perigoso, é um lugar triste para a gente estar. Veja que, mesmo com o grupo testemunhando junto, a fé dele não ia. Ele se isola não só do testemunho de Cristo, ele se isola do testemunho da igreja nessa hora. É um lugar perigoso para nós estarmos, e que, se até Tomé, que anda com Jesus, está sujeito a isso, sinal que nós devemos também cuidar conosco, né? Não vamos dizer assim, eu não vou passar por esse problema. Mas se nós nos colocamos num problema com Jesus, nós precisamos que Ele ajude a nossa fé. E a beleza dessa mensagem de Páscoa é saber que Jesus comparece de novo naquele lugar. Você vai contar mais uma semana, né? E essa é a segunda aparição de Jesus. Olha só, comemoramos hoje segundo domingo de Páscoa, com um relato que acontece na segunda semana da ressurreição de Jesus. E Jesus aparece, ele vai comparecer novamente, dessa vez com Tomé presente. Mesmo que nós o tenhamos dado como morto, o que Jesus faz é romper o nosso isolamento. Primeiro, o nosso isolamento em relação a Deus, porque é isso que o pecado promoveu, mas também o isolamento em relação ao corpo de Cristo, à igreja, aos irmãos que estão em convívio também. E Jesus aparece nesse meio. E ele traz as marcas
da sua morte para comprovar toda essa verdade. Naquele momento, a porta que estava trancada era do lugar onde eles se reuniam. Era uma porta física. Nós temos outros tipos de porta que estão nos separando de Cristo hoje. Portas que nós construímos dentro da gente. Portas que nos separam da comunhão da igreja. Portas que nos separam do testemunho dos outros cristãos. A gente está construindo portas aqui dentro, para se isolar aqui dentro do próprio corpo de Cristo. Às vezes eu posso ser membro da igreja, tá lá, bonito, no hall, mas aqui dentro eu tenho uma ausência que quando Jesus aparece no meio da congregação para dar a sua paz, eu estou ausente, porque eu estou em outro lugar. A beleza dessa mensagem é que essa porta trancada não segurou Jesus para fora. A beleza da mensagem da Páscoa é justamente que Jesus não liga para essa porta trancada, ele simplesmente apareceu no meio de todos eles, né? A porta trancada e Jesus não é detido por isso. Mesmo a porta trancada do nosso coração, que se fecha por N razões da vida, Jesus, ele ainda passa por essas portas. Jesus aparece crucificado, ressuscitado, com os seus buracos de prego na mão, no seu lado, dando a sua paz. Essa é a mensagem que ele traz. Nós somos presenteados com a presença de Jesus quando nós estamos em meio ao corpo dele, que é a igreja, e quando nós nos tornamos duros e resistentes e fechamos essas portas, então nós precisamos que Jesus apareça novamente atrás dessas portas trancadas, dizendo: a paz seja convosco. Que bonito que é isso, né? Meus amados, vamos voltar naquela pergunta. Se Jesus estava presente na hora que Tomé falou: a menos que me mostrem, de forma alguma eu vou crer. Quando Jesus aparece na semana seguinte, ele fala para Tomé exatamente aquilo que ele tinha dito naquela hora, né? Então, Tomé, está aqui minha mão, pode tocar, põe a mão aqui na ferida. Não era o que Tomé tinha falado na semana anterior? Meus amados, Jesus não estava fisicamente presente ali naquela reunião, naquela hora, mas Jesus estava ali porque ele ouviu todas as palavras de Tomé. Tanto que quando ele aparece de novo, ele responde exatamente aquilo que Tomé falava. Os discípulos tinham Jesus presente fisicamente para ver naquela época. Mas agora Jesus está ensinando a igreja: vocês não vão me ver, mas isso não significa não estar presente. Ele está. E ele ouviu a incredulidade de Tomé, mesmo que os discípulos não viam Jesus. Tanto que ele vai e resgata Tomé. Ele vai naquele coração duro de Tomé e o resgata quando ele aparece depois. Se a gente lê lá em Lucas, no começo do Evangelho, o chamado de Bartolomeu também foi uma coisa linda, porque ele estava sozinho debaixo de uma árvore se lamentando com Deus. E então passa essa cena, depois ele é chamado para conhecer Jesus, o Messias, ele vai desconfiado: mas será que é mesmo? E a primeira frase que Jesus fala quando encontra Bartolomeu é: eu vi você debaixo daquela árvore. Na hora, ele faz a mesma confissão que Tomé vai fazer aqui. Ele reconhece que Jesus é Senhor. Porque ali, naquela hora, não tem explicação para ele saber de tudo se ele não estava visível ali. Meus amados, Jesus está dando uma prova aqui na Páscoa. Ele está presente conosco. Ele verdadeiramente está no nosso meio. E não é só um modo de dizer isso. Talvez como Tomé,
Às vezes você fala assim, não estou sentindo a presença de Jesus. Mas independente de você sentir ou não sentir, ele deu uma promessa de Páscoa que é maravilhosa. Ele disse que estaria conosco. E quando ele chega, ele já chega dando a sua paz. Que promessa linda de Páscoa que nós temos. Jesus concede a sua paz, ele concede a sua plenitude. E aí ele termina então dizendo palavras maravilhosas. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele está nos enviando para a missão que é dele, mas que nós fazemos agora em nome dele. Essa missão de levar a paz de Jesus às outras pessoas para que elas conheçam também. Tanta gente que a gente conhece, no lugar que trabalha, no lugar que estuda, na vizinhança, que está atrás de portas trancadas, sem querer ouvir da ressurreição de Cristo. Nós podemos ser aquela voz de Cristo para aquela pessoa que chega dizendo, a paz seja contigo. Cristo está presente aqui. Você pode levar essa palavra, você pode levar esse perdão. Assim como o Pai envia Cristo, ele envia a cada um de nós agora. Mas para isso, fica um convite, e aí quem está assistindo ali também fica um convite especial para quem vai pegar pelo vídeo. O convite é estar junto do corpo, ouvir o testemunho do corpo de Cristo. Assim como todos os discípulos da primeira vez perceberam a presença de Cristo primeiro, assim também Jesus nos chama para estarmos reunidos no seu corpo, ouvir o testemunho que vem do corpo de Cristo, que é a igreja, e assim nós podermos caminhar juntos. Jesus, ele não só abre as portas trancadas do nosso coração, ele nos coloca no meio de uma comunidade de pessoas que já tiveram essas portas abertas. Isso é igreja. Se tem uma mensagem bonita que fala assim, eu quero a prova de que Jesus está vivo, a prova é essa aqui. Vocês estão aqui hoje, por causa daquele evento. Que Jesus os conserve nessa fé, daqui até a eternidade, e não somente nós, mas a todas as gerações que vão vir daqui para frente. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Convido todos a se colocarem de pé. Dessa vez eu não vou chamar para cantarmos o ofertório, mas para a gente refletir muito bem no conteúdo, vamos recitar o que vem no ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me a alegria da tua salvação. E tem... Amém.